Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Então quero aqui ratificar as palavras de felicitações do pastor William, em favor das irmãs, que Deus possa abençoá-las, que possa conceder graça, sabedoria, saúde, para educar, cuidar, proteger os filhos, e também para aquelas mamães que nesse momento podem estar no hospital, internada, podem estar passando as mamães do Rio Grande do Sul que estão vivendo aquela tragédia terrível, e que o Senhor Jesus possa cuidar de cada uma de vocês, cada uma delas, porque todos nós, não adianta ninguém vir a esse mundo se não passar pelo ventre de uma mulher. O próprio Cristo se submeteu a isso. Então, é uma missão assim, nobre, embora muitas vezes se torne algo bem sacrificante, mas é uma missão nobre, uma missão de ser humano. Então, parabéns às mamães, em nome de Jesus. Nós vamos hoje ter uma classe única, com, inclusive, os candidatos ao batismo vão permanecer aqui, devido ao assunto também estar relacionado ao batismo. Precisamos ter essa percepção aqui da temática da lição de hoje, que é a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Eu ia projetar um negócio aqui, mas a Carol já foi arrebatada. Mas não tem problema, se ela aparecer, eu peço para botar depois. Então, irmãos, o texto da nossa lição de hoje diz o seguinte: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas 13, 24. Nossa verdade prática. O que é a verdade prática? Verdade prática é aquilo que a gente precisa extrair e colocar em prática na nossa vida. Qual é realmente a essência da aula? O que é relevante, o que a gente precisa extrair para aplicar na nossa vida diariamente. Então, a verdade prática, ela se revela nisso. A porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Então, hoje nós vamos estudar um pouco sobre a analogia, sobre o símbolo da porta estreita, para que a gente possa entender o que Jesus queria dizer com isso. Porta estreita, porta larga. Então vamos dar uma olhadinha aí na nossa introdução, mas antes da introdução eu quero aqui rapidamente ler os objetivos da nossa aula de hoje. Primeiro objetivo: explicar a analogia da porta estreita, ou seja, eu vou explicar e todos nós vamos entender e do caminho apertado do ponto de vista bíblico e teológico. Então a gente precisa compreender qual é a analogia da porta estreita que Jesus está empregando, e do caminho apertado dentro de um ponto de vista bíblico e teológico. Ponto de vista bíblico, aquilo que a Bíblia diz. Ponto de vista teológico, teologia é o que? O estudo acerca de Deus. Então, dentro daquilo que Deus estabelece, tá bom? 2, destacar que a decisão pela porta estreita revela uma vida de renúncia e disposição. Então, a gente precisa entender, que a decisão pela porta estreita, ela requer renúncia, e disposição para enfrentar os desafios da nossa caminhada, que não são poucos. São muitos os desafios da nossa caminhada. Então, um é o ato de nós entregarmos a nossa vida a Jesus, sermos justificados, regenerados, transformados, e o outro é o que? A trajetória. Por isso que o tema da nossa revista é o que? A carreira que nos está proposta. É uma caminhada. Eu costumo dizer, e eu também já ouvi muitas pessoas falarem, muitos pastores, líderes, de que a vida cristã ela não é uma corrida de 100 metros, nem de 5 quilômetros, é uma maratona. Tem até mensagens de grandes pregadores da maratona da vida cristã, Por quê? Porque não é só um ato, não é só
um tiro, né? Você já viu um corredor, 100 metros? Né? Então, quando se dá a partida, ele tem que empregar toda a força, toda a energia dele naqueles 100 metros. Né? Lembra do... Então, ele era o homem mais veloz do mundo. Né? Há uma concentração ali para aquela largada, porque se ele perder a condição na largada, ele perde a corrida, porque são só 100 metros. E aí tem o quê? Tem a corrida de revezamento 4x4, que um vai passando bastão para o outro, né? Nós estamos aí para são Jogos Olímpicos de Paris, então vão passando bastão para o outro de 400 em 400 metros. Então já se requer também um emprego de energia, de força, mas já um equilíbrio. Né? E aí depois tem a corrida rústica, 5.000, e por último tem a grande maratona de 42 quilômetros, né? Que não adianta o cara sair voado, ele tem que ter uma passada regular, ele tem que coincidir e equilibrar energia, força, paciência, respiração, né? Para ele chegar nos 42. Né? Então é importante ter isso, por isso que o nome é o quê? A carreira. Né? Não é um tiro de 100 metros, é uma carreira, e a gente enfrenta obstáculos. O terceiro objetivo, apontar que a entrada pelo caminho estreito está baseada no arrependimento, confissão de pecados e no estilo de vida. Então, irmãos, não há como dizer que nós entramos pela porta estreita ou pelo caminho estreito se não houver arrependimento, confissão de pecados e um novo estilo de vida. Então, isso que nós vamos ver na aula de hoje. Queria que você abrisse aí sua lição, quem tem a lição, na introdução. Nesta lição estudaremos o símbolo da porta estreita e da larga, do caminho apertado e do espaçoso. Nosso propósito é pontuar algumas razões que nos mostram por que devemos escolher a porta estreita e, do ponto de vista bíblico, como entrar pelo caminho apertado. Nesse sentido, veremos que o início da jornada deve levar em conta o caminho que nos conduz ao céu. Né? O que eu ia projetar ali era aquele quadro antigo, né? O pessoal da antiga conhece muito bem, né? Era aquele quadro que tinha, eu não sei se a Carol deixou aí, dá uma olhadinha aí se a Carol deixou aí. Se deixar, você posta aqui para mim. Era um quadro muito antigo, os crentes da antiga, muitos deles ainda têm esse quadro em casa, né? Então, eu me lembro quando era criança lá em casa tinha esse quadro. Meu pai tinha colocado esse quadro na parede, na sala. Né? Então, é um quadro que é o seguinte: ele tem aqui embaixo, né? Não sei se ele vai entrar. Se você conseguir achar aí na internet, né? Você bota assim: ó, quadro, caminho estreito, caminho largo. Você vai aparecer rapidinho. Então, tem um desenho de. Aí tem o caminho largo do lado direito, e o caminho estreito do lado direito e o caminho largo do lado esquerdo. Né? Hein? Não é esse não, é o outro. É bem antigo. Aí do lado esquerdo tem cinema, teatro, bailes. Né? E aí do lado direito não tem quase nada. Ele só é muito estreito. Né? Foi esse que ela separou? Vai dando uma olhada aí, depois a gente volta aí, se você achar. Aí bota assim: quadro, caminho, porta estreita e porta larga. Bota aí que vai aparecer. Então vamos lá. Portas e caminho. Então veja que Jesus, né? Vamos ler aqui, depois a gente faz um comentário. A porta estreita. A ideia de uma porta estreita como caminho para a vida está presente tanto na literatura judaica quanto na cristã. Por exemplo, essa concepção é encontrada no Antigo Testamento. Abra sua Bíblia em Provérbios 15, 24, por favor. Enquanto isso eu vou ler. Sabemos que a porta é uma entrada existente no edifício ou no muro de uma cidade. Algo muito comum nos tempos antigos, em que as cidades eram toda murada e ao redor de todo o edifício havia uma porta estreita. Era por meio dessa porta que todos entravam e saíam da cidade. Então veja só, Jesus, ele faz essa analogia da porta, porque naquela época, e apareceu, só apaga as luzes aqui, apaga tudo aqui para dar para enxergar direitinho.
melhor, para enxergar melhor. Então, olha só aqui, ó. Está meio embaçada a imagem, mas dá para ver, ó. Porta larga, né? Aí tem vários entretenimentos do lado esquerdo, né? Veja que o caminho é bem largo, né? Tem gente aqui na porta incentivando as pessoas a entrarem por aqui, né? E lá no final, só que o pessoal não sabe o final. O final da porta larga é o quê? O inferno com fogo ardente, como o Apocalipse diz, onde o bicho não morre, né? E aqui, do lado direito, você vê a porta que quase você não vê a porta, de tão estreita que ela é. Ou seja, se a pessoa não estiver bem atenta, ela passa direto da porta estreita e vai, porque é mais atrativa a porta larga. E aí aqui, ó, tem só o caminho bem estreito, tem a cruz ali, tem as igrejas, tem as tendas, né? Tem ali, lá no fundo, parece até um mosteiro, algo assim nesse sentido. E lá no final, né, tem lá a Nova Jerusalém. Tá? Pode acender tudo e tirar a imagem já. Obrigado. Então, Jesus ele usa a analogia da porta, porque Jesus todas as vezes que usava uma parábola ou fazia uma analogia, ele procurava coisas do cotidiano para facilitar o entendimento e o aprendizado das pessoas que o assistiam e ouviam. Então aqui ele usa a figura da porta estreita, porque toda a cidade ela tinha uma porta, né? E por aquela porta as pessoas entravam e saíam, né? E a porta também era o local, como eu posso dizer assim, mais vulnerável, né? Porque as cidades eram cercadas de muralhas altas, né? Lembra de Jericó? Uma muralha imponente. Então, a porta de cada cidade, de certa forma, era também o lugar mais frágil onde o adversário ele focava na porta. Não adiantava ele focar na muralha, porque ele não ia conseguir transpor a muralha. Então o objetivo principal para entrar numa cidade era o quê? Tentar derrubar a porta, porque se ele derrubasse a porta, ele ia infiltrar, né, alguns combatentes para que dali criasse a oportunidade de invasão e destruição da cidade. Então, quando Jesus ele usa essa analogia, ele também está falando nesse sentido, né, de que a porta precisa ser cuidada, e a porta também fala de oportunidades, né? A porta fala de oportunidade, a porta fala de limites, né? Então a porta estreita ela representava exatamente isso, né? Um lugar onde, leia para mim a Provérbios 15, 24, que eu pedi para abrir. Provérbios 15, 24. O caminho da vida conduz para cima. Quem é sensato, para que ele não desça a sepultura. Então, aí em Provérbios, Salomão usa a figura da porta estreita como um caminho que conduz à salvação, que fica para cima, né? Então, no Antigo Testamento se usa muito a figura da porta também. Lembra quando Elias ele chega para o rei, e o rei vê a fisionomia dele triste? A primeira coisa que ele disse: eu poderia estar alegre? Não poderia estar alegre se as portas da minha cidade estão queimadas e fendidas. Ou seja, minha cidade está toda vulnerável, né? Então a porta também fala disso, né? Do lugar de entrada e saída, tá? Então, no item 2, o caminho apertado. Então ele primeiro fala de uma porta estreita, né? E aí quando a gente lê aqui a questão do caminho apertado, a gente vai conseguir consolidar o entendimento desses termos que Jesus empregou. Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira de viver que evidencia salvação ou perdição. Nesse sentido, a linguagem figurada do caminho apertado, conforme
Mateus 7, aponta para os que desejam a vida eterna. Não por acaso a palavra apertado vem do verbo grego tiligo, que significa prensar uvas, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprimido, contraído, metafórico, metaforicamente, aborrecer, afligir, angustiar. Assim, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo bem concreto: amar os inimigos, não praticar a hipocrisia, acumular tesouro no céu, dentre outros princípios celestiais, ensinados no sermão do monte. Então veja só, então agora a gente consegue consolidar um entendimento mais claro sobre a porta estreita e o caminho apertado, né? Então, a gente vê aqui logo de imediato, né, que significa algo realmente difícil, né? Significa sacrifício, significa ser prensado, né? Então ele coloca aqui a ideia de que aborrecer, afligir e angustiar. Em que sentido? É você, né, você negar, esse aborrecer aqui está falando de, primeiro, aborrecer o mundo, né? Porque o caminho apertado e o caminho estreito, a porta estreita, anda na contramão do mundo, né? Significa também aborrecer o nosso eu, né? Então a gente vai falando aqui mais para frente, nós vamos ter essa percepção. Significa viver uma vida transparente, não viver uma vida de hipocrisia, de aparência, né? Significa amar aqueles que te maltratam. Então, irmão, veja como o negócio é apertado, né? Porque amar quem nos ama é muito fácil, mas amar quem nos odeia, amar quem maquina coisas contra você, amar pessoas que planejam destruir sua vida, destruir sua reputação, tentar destruir aquilo que você com anos construiu com muita luta, né? Então, amar essas pessoas é difícil. Por isso que ele diz aqui que o caminho é estreito, não é fácil. Eu sempre brinco aqui na igreja, mas é uma coisa muito séria, né? Ser gospel é muito fácil. O negócio realmente difícil é ser crente, é ser cristão. Eu costumo dizer também que Cristo hoje está em todos os lugares, dentro do coração das pessoas. Cristo está na fachada de lojas, de supermercados. Cristo está nos bonés das pessoas, na camisa, em marca de roupa, até refrigerante, o refrigerante Jesus, em para-choque de caminhão, né? Em adesivos de carro, está em todos os lugares, mas Cristo não tem que estar nesses lugares. Cristo tem que estar no nosso coração. Esse é o grande desafio. O grande desafio da vida cristã é esse: é Cristo no nosso coração, é forjar em nós o caráter cristão. Isso é um caminho estreito, irmãos. É muito difícil, não é fácil. Eu digo lá em casa que, eu digo o seguinte: o evangelho cantado, pregado, representado em peças de teatro, né, em acróstico, é muito bacana. Mas viver o evangelho da sua essência é estreito. Pastor, só uma coisinha voltando nesse chamado inimigo, porque eu era uma pessoa muita dúvida com isso, e é com caminhada. Às vezes as pessoas pensam assim: eu nunca vou conseguir amar quem eu odeio, como tem maquina contra mim. Mas o importante frisar que esse amar que a Bíblia fala não é um sentimento. Isso. Né? É uma decisão da vontade. Você não tem vontade de fazer o bem a essa pessoa, mas você escolhe fazer. Muito boa colocação. É porque quando a gente fala em amar hoje, o sentido de amor está muito deturpado na sociedade. O amor para a sociedade é aquele amor que os gregos criaram. Aquele anjinho de olhinhos verdes, cabeludinho, enroladinho, olhinho, voando, com a linha branca, né? Aí o cupidinho que dá a flechadinha, né? Mas amor na Bíblia é uma atitude, é uma escolha. E ainda vão mais além, é um mandamento, né?
E ali a Bíblia diz que quem é que ama de verdade? A Jesus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse aqui me ama. Então, obrigado, Conceição, pela contribuição. Você também pode contribuir para a aula ser mais dinâmica, ser duplex, tá? A gente poder compartilhar. Então, quando a Bíblia fala de caminho estreito, ela está falando justamente sobre isso, de porta estreita, está falando de dificuldade, sabe? De algo difícil, sabe? E hoje a gente percebe que as pessoas não querem mais esse evangelho, elas querem um evangelho de facilidades, e não conseguem compreender que a vida cristã, irmãos, claro, Deus ele realiza coisas extraordinárias. Deus, em alguns momentos, ele nos exalta, ele nos abençoa, mas tudo isso está dentro desse contexto aqui, num contexto de que nós precisamos ter a percepção e o entendimento que nós não podemos negligenciar essa verdade bíblica, Então, Mateus 5, 39 a 48, no Sermão do Monte, fala sobre isso, sobre a ética do caminho estreito. Então é muito interessante isso. 3. Porta larga e caminho espaçoso. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão deste mundo. Irmãos, a igreja, o povo de Deus, ele anda na contramão do mundo, sabe? Por quê? Porque o mundo, ele vive de acordo ou é conduzido pelos desejos humanos, tá? Pela satisfação do ego, dos seus prazeres, dos seus desejos. A gente vê um absurdo acontecendo hoje na nossa sociedade, ao ponto de pessoas, por questões políticas, as pessoas estarem rindo do que está acontecendo com gente no Rio Grande do Sul. Isso é um absurdo, E o pior é quando nesse contexto de pessoas está inserido pessoas que se dizem cristãs. Isso é até o mais triste, irmãos. Então, veja, nós andamos na contramão do mundo. O mundo, ele luta somente por coisas terrenas, por coisas materiais, pelo seu ego, pelo seu sucesso. Eu não estou falando aqui que nós, como igreja, não vamos lutar para sermos bem-sucedidos naquilo que nós fazemos na vida, não estou falando isso. Eu estou falando que isso não pode ser a nossa prioridade. Porque se isso passar a ser a nossa prioridade, nós já estamos caminhando pelo caminho da porta larga. Aquele desenho que eu coloquei aqui, olhando, poxa, parece ser muito simples, você fazer escolhas, mas não é simples. Por quê? Porque o caminho estreito, ele não oferece tantas demandas. Jesus não apresentou demandas terrenas e materiais para a igreja. Muito pelo contrário, Jesus sempre apontou para o reino de Deus. Então Jesus também nunca enganou ninguém quando disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições. Caminho estreito. Ele disse: olha, tem de bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. Então Jesus e os apóstolos, eles nunca deixaram ou ensinaram uma soteriologia. Soteriologia é uma palavra teológica que significa doutrina da salvação. Eles nunca deixaram um ensino acerca da salvação que demonstrava facilidade. Tanto é que João Batista ele chega pregando que arrependimento. E Jesus iniciou o ministério pregando arrependimento. Pedro inicia seu ministério pregando arrependimento. Então é importante a gente ter essa percepção.
Aí na revista, um caminho que tem seduzido muitos por meio da busca irrefreada do prazer e das ideias que negam a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. Então, o caminho largo está relacionado a um caminho de sedução, né? Tem até um livro escrito pela uma editora Portas Abertas, né, que é uma editora missionária. Eles lançaram um livro Escapando da Sedução. Isso aí foi lá na década de 90, né? Então eles vão pregando, eles vão falando tudo isso que está acontecendo com a igreja, o caminho da sedução. Quer ver uma sedução que muitos líderes evangélicos estão caindo neles? A sedução do poder, a sedução de se tornar alguém muito influente, né? Eu lembro que quando eu estava no seminário, uma irmã que estava no seminário teve uma visão que antes das aulas sempre tinha lá a capela, né? O culto, aí um seminarista ministrava a palavra, outro orava, para começar já a trabalhar na questão ministerial. E aí uma irmã da minha turma teve uma visão. Ela tinha uma visão de que ela via grandes líderes da igreja evangélica no Brasil, né? Ali numa posição de destaque, e ela via um demônio flechando aqueles líderes. Só que a flecha que os demônios lançavam, ao invés daqueles homens caírem, eles cresciam cada vez mais. Aí ela falou assim: irmãos, olha só, o que Deus me mostrou aqui nessa visão, irmão? É que por mais que o inimigo lance flechas para tentar derrubar os homens de Deus, eles vão crescer cada vez mais. Eu falei: irmã, me perdoe, mas minha irmã teve um entendimento errado nessa revelação. Essa flecha que está sendo lançada é a flecha da vaidade. Lançando a flecha da vaidade nos líderes, e eles cada vez mais ficam mais vaidosos, ficam mais presunçosos, soberbos. Teve um homem de Deus brasileiro que esteve na América, continua lá agora, continua lá até hoje, teve um ministério forte na América, e que aquele homem se tornou tão vaidoso, mas tão vaidoso, que ele não aceitava nem envelhecer. Ele vinha para o Brasil para fazer plástica constante, porque ele, como líder de uma grande denominação, ele poderia transparecer velhice. Quando ele ficava doente, ele se escondia, porque ninguém podia ver a fragilidade dele. Sabe? Hoje ele está, a igreja entrou em derrocada. Hoje ele é uma pessoa que enlouqueceu, e outros assumiram a liderança da igreja. Por quê? Porque ele não admitia revelar suas fraquezas. Então, quando a gente fala de caminho estreito, está relacionado a justamente isso, a nós também admitirmos a nossa fragilidade. É nós reconhecermos que nesse caminho a gente não vai conseguir lograr isso se não for com a ajuda do Espírito Santo, com a direção do Espírito Santo. Então, voltando aqui para a revista, falando da porta em caminho estreito. Trata-se, pois, de uma porta e de um caminho em que entram pessoas que vivem segundo suas próprias ideias. Aqui o caminho largo, né? Fala de caminho de pessoas que vivem segundo suas próprias ideias e que não desejam ajustar-se aos ensinos das Escrituras. Vamos ler esses dois textos aí? Juízes 21, 25 e João 7, 38. Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Segura outro texto aí, veja só que coisa interessante. Cada um vivia o que parecia bem aos seus olhos. Irmãos,
Parece que nós estamos vivendo isso hoje. As pessoas hoje, né? Aí quando eu estou falando de pessoas, eu estou falando de pessoas que estão dentro da igreja, tá? Não estou falando de pessoas que estão lá fora, que lá fora a gente já sabe que a coisa já está totalmente sem controle. Eu falo de pessoas que estão na igreja. As pessoas na igreja, elas querem viver segundo as suas próprias vontades, segundo os seus próprios desejos, segundo aquilo que elas acham que é bom para elas. E aí, irmãos, quando você cita textos bíblicos no aconselhamento pastoral, em algumas situações tem pessoas que te reprovam. Quer ver hoje uma palavra que ninguém quer ouvir? É a palavra pecado. Ninguém quer ouvir a palavra pecado. Se você estiver conversando com uma pessoa, e eu falo dentro do contexto pastoral agora, se você falar, irmão, irmã, você está em pecado e você precisa se consertar. Meu Deus do céu. Sabe, porque as pessoas não querem admitir os seus pecados. Em contrapartida, a Bíblia diz que admitindo os nossos pecados, reconhecendo que somos pecadores, confessando e nos arrependendo, é que nós vamos trilhar o caminho da salvação. Sabe, você tem que encontrar uma palavra que traduz pecado, porque senão você pode hoje até ser processado por assédio moral. Eu esqueci até um termo que eu usei aqui, né? Esqueci o termo. Você está em situação irregular em relação ao que ensina a palavra de Deus. É uma forma técnica de falar sobre o pecado. Romantiza o negócio. É igual, por exemplo, quando eu estava com o capelão na missão de pacificação ali na Maré, você não podia chamar o cara de marginal nem de bandido, porque senão a Secretaria de Direitos Humanos chamava, sei lá, então a gente chamava eles de apócrifo. Eu até contava no carro, acho que o Álvaro estava comigo, né? Eu saí lá para a patrulha com o meu comandante, né? E aí quando nós voltamos, ele me convidou para almoçar com ele, a gente está almoçando, daqui a pouco chega um mensageiro, general, tem uma cópia lá no setor jurídico querendo falar com o capelão. Aí ele falou assim, capelão, tu vai sair comigo agora para outras patrulhas, porque a gente só deu uma volta, aquela comunidade já tem a cópia se entregando, mas não fizemos nada. Sabe o que significa? Agente perturbador da ordem pública. É um nome técnico para não chamar o cara de marginal nem de bandido. Entendeu como é complicado o negócio? Agora eu suspeito. Entendeu? Então, irmãos, essas coisas estão entrando na igreja. Se você falar que alguém está em pecado, a pessoa se sente ofendida e vai embora. Esse pastor não tem amor. Meu trabalho é ator social. É o ator social, olha, isso aí é mais artístico ainda. Entendeu? Só que quando você vê João Batista, Jesus e Pedro falando para a multidão, ele falou o quê? Raça de víboras. Irmãos, Romantizou. hein? Romantizou. Hein? Romantizou para a época, entendeu? Venenoso, venenoso. Entendeu, queridos? Então, são essas coisas que nós, como igreja, nós precisamos estar atentos. João 7,38, lê aí, por favor. Ninguém crê em mim, como diz as Escrituras. E se eu venho, virão rio de água. Ou seja, quem crê em mim, como diz as Escrituras, é 7,38, João 7,38, fluirão rios de água viva. Ou seja, nós precisamos andar na contramão do mundo. O mundo hoje vive debaixo de ódio, debaixo de palavras de morte,
do nosso estilo de vida, nós precisamos fluir água de vida. Você vê todos os filmes incentivam você a ficar com ódio. Você já percebeu que em alguns filmes, os caras que fazem, alguns camaradas que fazem coisas erradas, que são os heróis da história? Aqui ninguém assiste novela, eu tenho certeza disso, mas quem assiste, você já viu que na novela a mulher boazinha nunca é a mulher casada? É sempre a outra? Sempre criando uma ideia para destruir aquilo que Deus construiu. Então, a porta estreita, resumindo, é um caminho apertado, representando uma vida de compromisso com Cristo. Então, porta estreita, caminho estreito, porta larga, caminho largo, traduz o caminho, a porta estreita, caminho de luz, a porta larga, caminho de trevas. A porta estreita, um caminho para a vida eterna, a porta larga, um caminho para a perdição eterna e morte. Então nós precisamos estar sempre atento a isso, Não podemos abdicar e nem nos deixar ser influenciado por essa visão terrena. 2. Porque entrar pela porta estreita é difícil. 1. Vamos lá. Uma porta aberta, porém difícil. Vocês já perceberam que quando, na hora da saída ou a entrada ali do culto de domingo à noite na igreja, se a gente deixar só aquela porta do cantinho ali aberta, já percebeu como é difícil entrar na igreja? Mas quando a gente abre as 4 portas, aí é a facilidade. Então, quando a Bíblia fala de porta larga, ela está falando das facilidades que a igreja está criando para tentar introduzir pessoas no reino de Deus. Eu me lembro na década de 90, com o advento aí das comunidades, vários livros escritos. Não, nós estamos fazendo culto para evangélicos. Nós precisamos fazer cultos para não evangélicos. Aí eu, ultimamente, estava pensando sobre isso, nunca tinha pensado para mercado. Mas o culto é para Deus. O culto não é para evangélicos e não evangélicos. O culto é para Deus. As pessoas vão cultuar a Deus. Os evangélicos que vêm à igreja, os crentes, eles vêm para cultuar a Deus. E os simples que vêm à igreja, eles vêm para cultuar a Deus também. E para entregar sua vida a Jesus. Então eu não tenho que adequar um culto para o público. Eu tenho que adequar o culto para aquilo que Deus estabelece, o que vem a ser o culto. Sabe? Então, é impressionante isso, como que a igreja, ao longo dos anos, ela foi sendo moldada, pelos conceitos, pela cultura terrena e deixando de lado aquilo que Deus estabeleceu. Eu digo o seguinte, irmãos, olha, o método, o layout, a liturgia, não há problema nenhum nisso. A questão é a essência. Virou moda agora descer a lenha em igreja de parede preta. Aí eu pergunto para você, qual é a diferença que vai fazer se a parede é preta, branca, cinza? Qual é a diferença que vai fazer? O que vai fazer a diferença é o que está saindo daqui. O que está saindo daqui do púlpito é a palavra de Deus. Então, meu irmão, a parede pode ser laranja, pode ser o que for. Não adianta nada ser tudo branquinho e só ensinar mentira, só ensinar mensagens que manipulam as pessoas, sabe? Que trabalha somente a questão motivacional humana e não aquela que vem de Deus. Entendeu? Então, as pessoas estão se preocupando com coisas
verdade não vai exercer nenhuma influência. É aquilo que Jesus disse, as pessoas elas se engajam com um mosquito e deixam passar um camelo. Sabe? Então isso aqui é mosquito. Mas ele deixa passar o lado pego, deixa passar a corrupção, deixa passar a manipulação das pessoas, querendo aprisionar elas a alguém ou alguma instituição. Eu estava ouvindo uma mensagem de uma grande pregadora aí, pelo menos é o que dizem. Ela dizia, cuidado com as pessoas que estão manipulando você nas igrejas. Só que a igreja dela, aqui no Brasil, ela mora nos Estados Unidos, e tem gente lá na igreja dela aqui no Brasil que fica segurando as pessoas para as pessoas não se evadirem para outros lugares. Mas ela mora na América, ela só vem para cá para pregar nas grandes conferências, sabe? Então olha só como as pessoas elas estão ficando cegas espiritualmente. Então vamos lá. A porta para a entrada na pátria celestial está aberta, porém há muitos impedimentos para que a alma humana a atravesse: o egoísmo, o ego inflamado, a idolatria, dentre outros. Contudo, nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo, deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva e indivisível. Aqui está indizível, vou ver aqui. Tá? Vamos ler essas passagens rapidamente. Mateus 16, 24, alguém, Romanos 6, 6 e Gálatas 5, 24. Veja só, irmãos. A porta é estreita porque tem que haver renúncia. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jóia. Então, renuncie, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Então, durante muito tempo, as pessoas empregaram tome sua cruz como um fardo, como um peso, né? Você já viu? Alguém fala assim: olha, esse meu marido é uma cruz. Essa minha mulher é uma cruz. Você já viu isso? Já ouviu isso? Meu Deus, esse meu filho é uma cruz. Se você está falando cruz no sentido que Jesus disse, tá jóia. Porque Jesus disse, a cruz aqui é sentido de comprometimento. É de compromisso. Ele está dizendo, negue-se a si mesmo, assuma o compromisso de andar comigo. E isso que ele está dizendo. Não está falando de peso, está falando de assumir um compromisso. Agora, esse compromisso, né, ele gera algumas situações de nós, né, que vai nos apertar. Não vai ser mais a minha vontade nem a sua vontade. Vai ter hora que você vai querer fazer uma coisa e tem hora que falar assim, nada disso você vai fazer isso aqui. Vai ter uma hora que você, eu vou para tal lugar, e vai falar, não. Por isso que eu digo, irmãos, engana-se o pastor, o líder religioso, engana-se aquele que acha que vai conseguir controlar as pessoas, para elas pecarem, não pecarem. Se a pessoa que nasceu de novo, se ela não ouvir a voz do Espírito Santo, ela não vai ouvir a voz de ninguém. E uma pessoa que ela entrega a sua vida a Jesus e é regenerada, o Espírito Santo vai falar com ela o tempo todo. Agora ela vai ouvir se ela quer. É uma questão de escolha. Eu vou para tal lugar, o Espírito Santo, meu filho, não vai, você vai quebrar a cara. Aí a pessoa vai quebrar a cara. Tá? Então, aqui está falando exatamente sobre isso. A vida cristã, a porta estreita, ela é difícil porque nós precisamos renunciar o nosso eu. É mortificar a nossa natureza humana. Irmãos, como é difícil. Tá? Tem hora que há vontade que dá, sabe? As coisas
que acontece é você pegar, assim, dar uma sapatada, sabe? A gente tem que ser verdadeiro. A Bíblia diz que eu não posso ser hipócrita. Então é que a vontade que dá para nós, eu vou pisar no teu pescoço, eu vou comer o teu fígado. O Espírito Santo vai falar assim: não, você não vai fazer nada disso. Quem é você para saber isso? Eu morri por ele tanto que eu morri por você, morri por ela tanto que eu morri por você. Sabe? Aí você ouve aquela musiquinha assim, que frustrou aquilo que você queria fazer. E aí, se você ouve a voz de Deus, você vai lá: Senhor, se o Senhor for fazer isso. Quantas vezes, irmãos? Então é fácil. Outro texto que eu pedi para ler, Romanos 6,6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Então, o nosso velho homem, ele já foi crucificado. Entenda isso. Foi o que Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Só que essa mensagem, ela não dá ibope. Essa mensagem não carrega multidões. O que carrega a multidão é que Deus está te dando, Deus está te exaltando. Olha a chave aí na tua mão, olha o anjo com o envelope. Sabe? Porque as pessoas não querem ser confrontadas. Elas querem só ter seu ego massageado. E quando ela é confrontada, ela foge. É a síndrome de Adão. Outro texto, Gálatas 5:24. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Aqueles que são de Cristo já crucificaram a sua carne com as suas paixões e suas concupiscências. Quer ver uma coisa que está acontecendo hoje na igreja? Vocês já devem ter percebido isso. Depois de toda essa manipulação de mídia, trabalhando na cabeça dos adolescentes, dos jovens e até de adultos, a questão da opção sexual. Você já percebeu como aumentou o número de pessoas na igreja? Não estou falando lá fora, não, na igreja, que vai procurar o pastor e falar: pastor, eu não tenho. Homens dizendo: eu não tenho mais a minha libido voltada para o sexo contrário. Agora eu gosto de homem. E adolescentes confusos dizendo que não tem certeza do que são. Adolescentes confusos porque não têm certeza do que são. Por quê? Aí é o que eu digo para vocês. É o que é manipulado pela mídia na cabeça. Eu digo na mídia, mas em outros lugares, até nas escolas hoje. E aí causa uma confusão na cabeça dos adolescentes. Eles começam o quê? De tanta informação que vem na sua mente, eles começam a ficar confusos. Por quê? Irmãos, quando a Bíblia fala de carne, a Bíblia manda fugir. Tá? A Bíblia não manda enfrentar, ela manda fugir. Ela manda resistir o diabo. Mas quando fala de cara, foge dos desejos da sua mocidade. É para fugir da carne. Não, eu sou fortão, eu jejuo, eu oro. Não vai nessa. Sabe? Então, alguns jovens hoje e adolescentes que, por não ter lá na sua infância, né, uma atenção maior do seu pai ou da sua mãe, ela começa a buscar o refúgio em outras pessoas. E aí ela encontra, às vezes, meninos, né, que também sofreram o mesmo trauma que eles, e eles começam a compartilhar os traumas que sofreram, e aí cria uma empatia. Ou seja, a falta da presença paterna cria uma empatia entre aqueles dois meninos, eles
eles começam a achar que aquilo está além de simplesmente uma empatia por trauma que eles sofreram. E a mesma coisa com meninas. Às vezes um trauma que ela sofreu, né, de abandono, de falta de atenção, de escolha mais dos pais por um filho ou por uma filha. Então ela conhece pessoas que passaram por situações semelhantes e também estão sofrendo aquele trauma, e aí começa a compartilhar, vem uma empatia, aí aquela empatia começa a andar junto, começa a passear junto, e aí começa a gerar algo que não é aquilo que Deus estabeleceu. Um detalhe muito grande, a questão é a visão também. Fica vendo aquilo que está acontecendo. O menino andando de mão dada, sim, a menina andando de mão dada, vai achando aquilo comum, normal. Vou deixar o exemplo da escola daqui, de prova. Escola da Esther está estudando hoje, desde o ano passado, lá tem uma questão de adoção. Um aluno de uma outra determinada participação adota. Eu olhei o celular dela lá, mamãe e o nome da menina. Eu, tira, você só tem uma mãe. A escola pode te adotar, agora aqui não, você vai botar o nome dela, porque aqui não. Não é ser radical, é exatamente o que eu estou falando. Então, são as influências que eu falei, as influências através do que você vê, do que você ouve, né? Então aquilo vai crescendo e as pessoas vão achando isso normal. E o pior de tudo é que já está achando normal na igreja. Isso que é o perigo, né? Então, a porta é difícil justamente por isso, porque você tem que se contrapor àquilo que o mundo tenta impor. E é difícil, porque isso não vai acontecer da noite para o dia. É uma outra coisa que as pessoas precisam entender. É o que? São decisões, são escolhas, né? Ah, pastor, orar por mim, sim, eu vou orar por você. Deus vai te dar força, vai te capacitar, mas você vai ter que fazer escolhas. Paulo tinha um espinho na carne, ninguém sabe o que é o espinho na carne de Paulo, mas a Bíblia diz que o diabo esbofeteava Paulo. Não se sabe o que é. Já tentaram até conjecturar aí e tal, mas só conjectura. Então, quando chegar no céu, encontrar com Paulo lá, falar: Paulo, diz aí que espinho na carne. Espinho na carne era esse aí, Paulo, fala pra gente, entendeu? Bate um papo com ele, pô, ninguém, né? Eu falei: não, tá bom, senta aqui, vamos conversar um pouquinho e tal, né? Sabe, irmãos? Então, esse é o grande perigo. Deixa eu dizer uma coisa para você: a nossa carne, ela não se converte. Ah, pastor, não. Nossa natureza humana não se converte. Nós somos regenerados no Espírito, onde está a fé e a consciência. Ou seja, quando nós somos regenerados no Espírito, a nossa fé e a consciência, onde está o Espírito do homem, ele vai se comunicar com a nossa natureza humana e vai dar ordem para ela. Isso você não deve fazer. Aí as nossas vontades, desejos, a nossa razão que está na alma, ela vai decidir fazer ou não aquilo que o Espírito Santo determinou e orientou. E aí o nosso corpo, que é simplesmente a matéria que faz o contato entre a parte espiritual e a parte terrena, ela vai fazer aquilo que a alma ordenou para ela, que ela recebeu de ordem do Espírito Santo que mora nela. Agora, se a mente dela, a consciência e a fé dela estiver influenciada pelo mundo, a sua alma vai fazer o que o mundo quer e o seu corpo vai expressar aquilo que a sua alma pediu. Entendeu? Então, por isso que é uma luta, queridos. Todos nós temos uma área da nossa vida que nós vamos lutar contra ela até o dia da nossa morte ou até o dia do arrebatamento da igreja. Tem gente que o espinho na carne dela é a língua. Sabe?
Para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente, pois a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites, libertinagem. Entretanto, os que andam nesse caminho são dominados pelas ilusões da vida, enredando-se numa sedutora fantasia. Irmãos, o mundo, ele transmite ilusões, de uma felicidade ilusória, de um prazer ilusório, de uma vida sedutora de fantasia. Tem gente que está atrás da felicidade, irmãos. A felicidade está em você ter Cristo na sua vida e saber viver com aquilo que você tem, aquilo que Deus te deu, é claro, projetando coisas melhores, mas ser feliz com aquilo que Deus te deu. Sabe? É impressionante como a gente vê como o mundo influencia forte nas pessoas. As mulheres sofrem. Por exemplo, hoje eu queria ser magrinha, mas o objetivo dela é de ser gordinha. Ela vai lutar o tempo todo, ela vai fazer educação física, ela vai se tratar, mas ela sempre vai ser cheinha. Ela nunca vai ser uma barra aqui na vida. Já tem outras que são magrinhas e queria ser mais cheinha. Hoje queria tanto ser mais cheinha. Sabe? Os homens carecas querem ter cabelos. Então a gente precisa ser feliz com aquilo que Deus nos deu. Isso é felicidade. É estar satisfeito com aquilo que Deus te deu. Se você tiver um dinheirinho, vai de implante. Passou, né? Aí, cabelo bonito dele. Entendeu, queridos? Então, felicidade é isso, irmãos. Não se corre atrás da felicidade, sabe? As pessoas estão correndo desenfreadamente através da felicidade, sendo seduzido por engano, por um monte de outras coisas. E o pior, quando isso acontece na igreja, irmãos. Sabe? Então entenda isso. Eu acho que essa questão que o senhor falou, magrinho, gordinho, careca, né? Acho que a gente tem que entender, que eu tenho estudado um pouquinho, né? Aquilo que o Salomão fala. A gente tem que viver bem, mas não esquecer que tudo é vaidade. Se eu sou careca, mesmo que eu faço implante, mas porventura eu tenho que entender que a vaidade não vai atrapalhar o meu compromisso com Deus, a minha sensibilidade com Deus. Sim, você pode fazer implante, mas aquilo não pode se tornar uma obsessão. Entendeu? Então, quando se torna uma obsessão, aquilo se toma o lugar de Deus. Tudo que toma o lugar de Deus se torna um ídolo, né? Então vamos continuar aqui, que hora não espera. Então, o caminho da porta larga é um caminho de apego prazeroso ao mundo e desprezo de Deus. 1 João 2, 15 e 16. Alguém lê aí para mim, por favor. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo há a consciência da carne, a consciência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Olha só, concupiscência da carne são os desejos da nossa natureza humana. Concupiscência dos olhos, os desejos que nós passamos a ter com aquilo que nós vemos. E a soberba da vida, ou seja, eu sou o cara, eu quero ser o cara. O 17, pastor. Vai lá. Mas o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Então veja aí, né? Então o caminho da porta larga é o caminho simplesmente do prazer, concupiscência dos olhos, concupiscência do corpo e soberba da vida. Ao que é a soberba da vida, irmãos? Eu falei aqui na reunião de obreiros e vou falar aqui para vocês, já disse outras vezes aqui. Uma coisa é você querer vencer, ser o melhor naquilo que você faz, seja profissionalmente, seja no ministério, seja na sua vida pessoal, né? Uma coisa é você querer ser bom naquilo,
outra coisa é você querer pisar nos outros, tá? E querer ser melhor do que o outro. Há uma diferença grande. Eu posso, de repente, olhar para alguém e falar assim: ó, fulano é minha referência. Poxa, eu quero ser igual a esse irmão. Eu quero alcançar os lugares que esse irmão alcançou. Sim, ele é um ícone. Mas eu preciso entender que para alcançar esse nível, né, que eu tenho como meta, eu não posso fazer coisas que contrariem os princípios da palavra. Porque senão eu vou dar jeitinho para tudo. Né? Então eu posso olhar alguém e ver como referência. Por exemplo, eu não posso olhar para o irmão Alexandre: eu quero ser grande, irmão Alexandre, não dá mais, não vou crescer mais. Vai ser loucura isso, entendeu? Mas eu posso de repente olhar para o irmão Alexandre e falar assim: poxa, eu quero ser um obreiro igual o irmão Alexandre. Entendeu? Então é isso que é diferente. Tá? E as pessoas às vezes não conseguem entender. Vamos lá, é que o tempo não espera. Então, tragicamente, todos que amam o mundo não terão direito a entrar nos céus. Tem várias passagens, só que não dá tempo de ler. Por isso, o cristão comprometido com o Evangelho de Cristo sabe que o mundo passa e a sua consciência, ou seja, os seus desejos, né? Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por quê? Porque os princípios de Deus são imutáveis. As verdades humanas são relativas, a verdade de Deus é absoluta. Sabe? Os princípios de Deus, eles permanecem. Os princípios terrenos, eles mudam de acordo com época e cultura e circunstâncias. Então é isso que nós, como igreja, precisamos perceber e entender. Por mais que às vezes seja difícil, irmãos, por mais que seja difícil, nós não podemos, né, nos conformar. Por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus: não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não tome a forma do mundo. Isso é que é importante. Tragicamente, já li isso aqui, perdão. Então vamos lá. 3. As razões das negligências, diferentemente da porta larga e do caminho. Perdão, deixa eu olhar aqui. As razões das negligências, diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requerem transformação interior. Olha só, enquanto o caminho largo você transforma só a aparência, o caminho estreito você transforma o interior. A transformação é de dentro para fora. A transformação da porta larga é de forma para dentro. Então você primeiro muda a sua aparência. Não, é de dentro para fora. Primeiro você transforma o seu caráter. E aquilo depois vai refletir nos frutos dignos de arrependimento. Né? A gente vê hoje a sociedade, ela trabalha em cima de aparências o tempo todo. Né? São aparências. Você vai ver propagandas. Nunca mostra a pessoa na essência como é a aparência dela. Agora no Facebook está muito engraçado. Tem lá, tipo, não sei se é as pessoas jogam a sua foto lá e aí o programa mostra a pessoa como ela gostaria de ser, na verdade. Uma raiva. Uma pessoa maravilhosa, que a pessoa não se conforma em só ter aquilo, compartilha para Ah, já vi muito isso aí. A minha carinha vai ser sempre essa mesma, no Facebook, no Instagram. E as pessoas também têm um detalhe, elas fazem isso, mas elas não sabem que isso é um método que está sendo criado de você coletar as imagens de todas as pessoas no mundo. A China já está controlando as pessoas através do que eles chamam de dados facial, né?
É isso aí, ó. Reconhecimento facial. Qualquer pessoa que chega na China, que entra na China, ela rapidamente ela vai ter registrado a sua imagem para ser reconhecido através da sua fisionomia. Por quê? Aqui também, quando a gente vai às vezes fazer a validação de um aplicativo. Sim. Então, mas aqui por enquanto a ideia não é o controle. Na China é o controle, entendeu? Aqui ainda não é isso. Então, só que isso é outro assunto, é escatologia. Nós estamos falando aqui sobre soteriologia. Não vou entrar por esse caminho, não. Tá bom? Então vamos lá. Então, transformação interior. Uma decisão pessoal. Irmãos, nós temos a capacidade dada por Deus de fazer escolhas, de tomar decisões. Eu me preocupo muito com essas doutrinas teológicas que tiram do homem a responsabilidade de escolher e de decidir. Ou seja, Deus já fez tudo. Nós somos só marionetes. Deus já determinou tudo. Não. Deus, na sua presciência, Ele sabe tudo que vai acontecer. E na verdade, já aconteceu, porque Deus vive na eternidade. Nós que somos presos a tempo, espaço e circunstância. Então Deus já conhece, a Bíblia diz em Isaías que Ele conhece o fim antes do começo. Então não há diferença de você conhecer, tem até aquele filme, De Volta para o Futuro, lembra? Que aí ele vai lá no passado e aí ele encontra aquela revista que está o resultado dos jogos lá no futuro. Aí quando ele volta, ele sabe tudo o que vai acontecer. Então aquilo ali é mais ou menos para a gente entender isso. Então, decisão. Deus nos deu a oportunidade de decidir, de escolher. E uma disposição em seguir na contramão da maioria. Olha só. Primeiro, requer transformação interior, requer uma decisão pessoal e uma disposição em seguir. Ou seja, ainda tem que ter disposição para seguir, para continuar na escolha que você fez, na decisão que você tomou. Você tem que ter disposição para continuar. Porque tem muita gente que começa, mas não termina. Ou algumas que começam bem e terminam mal. Então, é importante ter esse entendimento. Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem se conhece em Cristo como um pecador. Então aqui está a chave. Eu preciso reconhecer que eu sou um pecador. Não tem que ficar dando desculpinha, nem justificativa. Porque só um pecador precisa de salvação. E aqui, e com disposição de ver uma vida dirigida por Ele como um novo começo. 2 Coríntios 5,17, aquilo que está em Cristo, nova criatura é. Acho que já passagem que eu citei novo. A partir dessa jornada, o Evangelho nos faz caminhar em santidade. É outra palavra que está sumindo das pregações. Pecado e santidade. Então, santidade é um processo. O único que está em estado de santidade e sempre esteve é Deus. Todos nós estamos em processo. Estamos caminhando. A gente tem que ir buscando isso. Hoje eu preciso ser melhor do que eu era antes, ontem, e amanhã eu preciso ser melhor do que eu sou hoje. É um processo. Por isso está falando de quê? De uma carreira. Mas hoje o assunto é salvação, não é santificação. Seguir os passos de Cristo e andar com Ele como Ele andou. Então eu sempre digo também, rapidamente, santidade não está relacionada a vestimenta. É claro que nós precisamos nos vestir com ordem e decência. Então é aquilo, se eu fui regenerado, o Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo vai dizer como eu devo andar, o que eu preciso falar, como eu devo me vestir, aonde que eu vou ser conduzido pelo Espírito. Entendeu? Então, continuando. Então estaremos prontos
para criar raízes e enfrentar os obstáculos de nossa jornada cristã. Lucas 8, 13 e 14. Né? Não vou ler também por causa do tempo. Então, o resumo desse segundo ponto: seguir pelo caminho apertado requer uma disposição em andar na contramão da maioria, ou seja, do mundo. Né? Assim, quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão de seus pecados. E tem 13, a gente caminha para o final aqui. Entrando pela porta e pelo caminho no céu. 1. Arrependimento de pecados. Por meio das palavras do arauto divino João Batista, em Mateus 3, de 1 a 10, a mensagem empregada por ele para entrar no reino de Deus é arrependimento. Essa é a porta. Arrependimento. Eu me preocupo quando alguém diz para mim assim: eu não me arrependo de nada que eu já fiz até hoje. Só acende uma luz amarela. E principalmente quando essa pessoa está dentro do segmento evangélico. Porque se a porta para o processo de salvação, a primeira decisão é a gente se arrepender do que a gente já fez de errado, como eu, como cristão, vou dizer, não me arrependo de nada que eu fiz. É preocupante isso, tá? Então, vamos lá. João é uma voz que ecoa entre a antiga e a nova aliança, confirmando as palavras do profeta no Antigo Testamento, pois sua mensagem de arrependimento era a mesma pregada por Isaías e Jeremias, daí as passagens. Por essa razão é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional. Remorso é emocional. Arrependimento é coisa que vem do Espírito, convencendo de pecado, de justiça e de juízo, gera arrependimento. Então, não é questão emocional. O problema é que estão romantizando muito o Evangelho, né? Eu não vejo no Evangelho nada de romântico. O que você vê de romântico em Deus enviar seu filho para morrer na cruz do Calvário? O que tem de romântico nisso? Ser crucificado, ser transpassado, ser caluniado, não tem nada de romântico. Mas uma disposição para mudar de ideia, ou seja, não é questão emocional, mas uma disposição para mudar. O Evangelho, ele tem que gerar nessa pessoa uma disposição, um desejo de mudar. Se a pessoa, ela diz que está em Cristo e não quer mudar, tem algo errado. Sabe? Não, eu sou assim, ninguém vai me mudar. Eu já ia falar isso agora. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Sabe? Síndrome de Gabriel. Não é da esposa do Isaac, não. Daquela lá de trás, aquela Gabriela lá de trás. Então, disposição de mudar é um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador, irmãos. É um exercício. Nós precisamos estar nos exercitando todo dia, né? Para a gente criar músculos físicos, né? A gente precisa malhar. O pessoal que malha na academia não tem que fazer exercício, né? Então, para a gente ficar forte espiritualmente, a gente precisa fazer exercício também, exercício de renúncia do pecado, renunciar ao nosso eu, estudo da palavra, oração, comunhão, sabe? Esse vai ser o nosso exercício, né? A gente vai ficar fortinho espiritualmente. Uma vez um pastor ora para mim, ora aqui por mim, faz aquela oração para eu ficar forte. Não existe essa oração. Vai ler a Bíblia, vai orar, você vai ficar forte, sabe? Eu vou orar para o Espírito Santo de Deus te ajudar a você conseguir progredir na caminhada, né? Então vamos correndo aqui. Por meio da pregação e da aceitação do Evangelho, mediante a ação regeneradora do Espírito Santo, o pecador renuncia ao pecado, reorienta a vida e firma uma
resolução de deixar o caminho espaçoso para tomar o caminho que conduz para a vida eterna. Então veja só, uma renúncia orientado pelo Espírito Santo, ele deixa o caminho espaçoso para entrar pelo caminho da vida eterna. 2. Confissão dos pecados. Agora eu vou aqui fazer o resumo do resumo. O ministério de João Batista foi impactante, de modo que eu percorri toda a Judéia pela vida de João. Os que iam até João confessavam os seus pecados para serem batizados, né? Sem que o homem reconheça que é pecador, jamais compreenderá que precisa de um Salvador. O que faz a gente entender que precisamos de salvação é reconhecermos que somos pecadores. Se não tivesse reconhecimento, não tem como. Eu vou ser salvo do que se eu não reconheço que eu sou um pecador? Então é perigoso. Nesse aspecto, a confissão pessoal dos pecados é uma perspectiva nova que aparece com o ministério de João Batista. Em Israel, a confissão era nacional. Lembra? Uma vez por ano, todo o povo se reunia e o sacerdote oferecia um sacrifício por todo o povo. A partir do advento, né, de Cristo, com a mensagem de João, a confissão do pecado é individual. Não existe mais aquela questão da perdão do pecado coletivo. É individual. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. A confissão é individual. E outra coisa também, não existe também confissão generalizada. Claro, dentro de um contexto congregacional, você não vai fazer uma confissão pessoal, né? Você pode fazer? Pode. Você com Deus ali no Espírito. Por isso que Jesus falou: entra no teu quarto e fecha a tua porta. Então não adianta a gente fazer essa oração assim, ó, no particular do Senhor, perdoa os meus pecados. Não, você tem que ser claro: Senhor, perdoa-me aquele pecado que eu cometi hoje. No caso dos homens, olha, eu vi coisas que não edificam, Senhor. Eu fui atraído por coisas que não glorificam o teu nome. Sabe? Aí o cara que gosta de pegar um din-din: Senhor, eu hoje peguei dinheiro que não era meu, esse dinheiro não é meu, Senhor, me perdoa, eu vou devolver esse dinheiro. Isso é confissão individual. Sabe? Essa é a confissão individual. Senhor, eu hoje vi pornografia, no caso do homem. Isso é confissão individual. Entendeu, irmãos? Mas dentro você vai fazer o que? No individual ou com a pessoa da sua intimidade. Porque o pecado, ele sai por onde? Ele sai por onde o pecado? Sai pela boca, irmãos. Se com tua boca confessares e no coração creres, a confissão do pecado sai pela boca. O pecado, ele pode entrar pelos olhos, pelo ouvido ou pelo toque, mas ele sai pela boca. A gente precisa aprender isso, sabe? Então, isso é confissão. Senhor, eu fiz isso. Você vai dizer o que você fez. Então a confissão era coletiva, mas depois com o advento não, passou a ser individual. A Bíblia diz que o quê? Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Nós vamos prestar conta individualmente. Eu não vou prestar conta do que você fez, nem você vai prestar conta do que eu fiz. Nós vamos prestar conta do que nós fizemos individualmente, cada um, né? Produzindo o fruto de arrependimento. Para João Batista, o batismo é a confissão somente, não seriam as provas verdadeiras da mudança. Olha só, a confissão, ela precisa ser seguida de frutos, né? Então, aí ele diz: ela precisa apresentar frutos na vida como marca de um arrependimento sincero. O maior exemplo disso a gente vê na Bíblia, né?
É Saul, um dos grandes exemplos. Porque ele chegou para Samuel, tinha errado, em vez de ele confessar, ele fica dando desculpinha, não porque eu guardei o melhor gado, eu guardei não sei o quê, né? Alguém que disse, olha, obedecer é melhor do que sacrificar. E ainda queria ser honrado no pecado. Tem um monte de gente que quer ser honrado no pecado, fazendo a coisa errada, quer ser honrado, não vai dar certo, irmão. Não vai. Entendeu? Então tem que ser seguida de frutos dignos de arrependimento. E aí ele continua. Em Lucas podemos contemplar frutos concretos que João Batista esperava de quem se arrependesse: honestidade, misericórdia, respeito às autoridades, dentre outros. Isso era a prova de que a natureza da pessoa havia sido verdadeiramente transformada. Portanto, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus produzirá fruto digno de arrependimento, uma nova forma de pensar, de agir e um novo estilo de vida. Não tem que ter mudança, transformação, tem que gerar fruto. Está lá em Gálatas, o fruto do Espírito e o fruto da carne. Né? Conclusão: no momento que inicia sua jornada em Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar o eu, nossos pensamentos e desejos para que Cristo apareça. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e experiência do perdão. Então, guardemos isso para a nossa vida, nossa carreira, nossa trajetória de vida cristã. Sem arrependimento, sem confissão de pecado, sem perdão, sem fruto, não há salvação. Vamos continuar andando pelo caminho largo. Então, que Deus abençoe a todos. Guardem, pratiquem, vivam o que a palavra nos ensina. Você e eu estaremos trilhando o caminho da salvação, o caminho da luz, o caminho do céu, a porta estreita. Amém?